galera, eu sou a Paula Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas 12 leituras do mês de janeiro. Em janeiro eu li muita coisa boa. A maioria dos livros lidos tem vlog de leitura aqui no canal, mas tem algumas histórias que eu ainda nem comentei pra vocês que eu li. Então vamos nas atualizações e se prepara porque tem muito romance. Romance contemporâneo, romance de época, romance. Eu comecei o ano lendo Jogos do Amor, que é o segundo volume da série Twist Love. Como vocês sabem, ano passado eu dei uma boa surtada lendo O Rei da Ira. Eu amei O Rei da Ira e eu resolvi que eu ia dar uma segunda chance pra essa série aqui da autora. E o que aconteceu? Me decepcionei. Não adianta, gente. Eu realmente acho que essa série aqui, The Twist Love, não é pra mim. Eu não consigo amar os livros. Eu não sei se é porque, né, é um processo de maturidade e desenvolvimento de escrita da autora, afinal ela publicou essa série aqui, né, foram os primeiros livros publicados por ela. Então, realmente não consegui gostar. Aqui a gente tem um guarda-costas e uma princesa. Então já é muito legal porque a premissa é um romance proibido, eles não podem ficar juntos, ele não tem sangue real, então obviamente isso nunca poderia acontecer. Tem muito cão e gato aqui, afinal eles passam, né, o começo do livro ali dando um bicada no outro, até que passa-se muitos anos, porque realmente a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa relação ao longo de vários anos, que ele é o guarda-costas dela, e a gente vê uma amizade surgindo, um carinho, um respeito, mas sempre de uma maneira muito profissional, afinal nenhum deles querem dar aquele passo além e mudar o status do relacionamento deles, mesmo sabendo que tem ali muita química. A parte do romance é muito legal, mas eu não sei, a escrita em alguns momentos eu achei descritiva demais, acho que quando não precisava, eu não tenho problema com livros descritivos, mas eram momentos que não precisava. Eu achei muito repetitivo, não senti o amor entre o casal, né? Porque afinal é tão legal essa coisa da princesa e do guarda-costas, mas eu não consegui realmente torcer por eles naquele nível que a gente fica vidrado nas páginas. Acabou que eu achei a trama tão cansativa, tão repetitiva e algumas frases ali, sabe? Não sei, eu não consegui gostar do conjunto como um todo. Eu achei a premissa muito boa, mas eu achei a narrativa cansativa. Essa é a grande questão. Ficou tão cansativo, tão repetitivo, que eu não consegui ter tempo suficiente pra me encantar pelo casal. No final eu dei 3 estrelas, que ele não é um livro ruim, ele é um livro legal, ele tem ali uma química bacana, uma química bem bacana, por sinal, com várias cenas protagonizadas em momentos que os dois não poderiam ficar juntos, mas o que eles estão ali se pegando, entendeu? Mas, enfim, não rolou um tchan, e é exatamente como o primeiro volume, aqui fica o questionamento se eu vou continuar a série ou não, porque eu gostei muito da autora em O Rei da Ira, mas em Twist Love e nesse segundo livro aqui, não consegui amar. Depois eu fui ler Amor Entre Livros, que é um romance contemporâneo de uma autora que eu gosto muito. Essa é a mesma autora de Aliança de Casamento, e eu não vi a hora dela voltar pro Brasil, porque é uma autora que eu adoro a forma que ela escreve. E esse livro, gente, o grande tchan dele é que ele é uma recontagem de A Bela e a Fera. Só que imagine a Fera como um escritor recluso que precisa entregar um livro, ó, mas o prazo tá ali batendo na porta dele, ele tá enrolando, e a Bela como uma personagem que trabalha em uma editora e que vai ser enviada até a casa desse escritor, bater na porta dele e falar: meu filho, cadê o seu livro? E aí é muito legal porque ele é todo grosseirão, sabe? Bem fera de ser. E quando ela chega lá pedindo o manuscrito, ele meio que lança aquela: você acha que é fácil escrever? Você acha que é mole? Aí ela meio que dá ali uma, sabe, uma frase de efeito pra inspirar ele, e ele fala: tá, essa frase de efeito durou tipo um dia, mas como que eu vou conseguir me sustentar todos os dias escrevendo sabendo que eu sempre vou duvidar de mim? Você quer que eu escreva? Então você vai ficar aqui e todo dia você vai me dar uma frase motivacional para que eu consiga escrever. Ele é bem fera, vocês estão sacando, né? Daí ela fica ali com ele, ajudando ele no processo de escrita, criando uma rotina, entendendo também sobre o que ele quer escrever, porque é uma biografia, ele precisa acessar lugares do passado e da história familiar dele, que é uma família muito famosa, que é difícil para ele colocar no papel. E aí, gente, aquela coisa Bela e a Fera, cena na biblioteca belíssima, que ele abre assim a biblioteca e ela fala: meu Deus, quantos livros!
Os dois meio nessa coisa cão e gato, que estão se gostando, mas ao mesmo tempo não podem dar um passo além. Essa parte profissional da escrita, ele é um livro que tem um ritmo um pouco mais lento. Porque se a gente for parar pra pensar em A Bela e a Fera, demora realmente pro romance acontecer, né? A fera fica muito tempo sendo fera, pra Bela realmente olhar pra ele e falar, olha, não é que gostei desse peludão aqui, demora pra isso acontecer. E nesse livro aqui a gente sente a mesma coisa. Mas eu gostei muito ali da metade pro final do livro. Eu achei o livro encantador, me deixou com um sorriso besta no rosto. Eu fiquei assim apaixonada por como a autora se atentou aos detalhes de A Bela e a Fera pra trazer isso nessa história contemporânea, como ela trouxe o cenário de escrita, de escrever, trabalhar com livros, editar livros, o que não é fácil, e como A Mocinha, gente, é um livro que foca muito nela, no crescimento dela, na jornada dela se aceitar, de se entender, de lutar pra ser ouvida, de lutar pelos seus sonhos profissionais e pessoais. O Fera, o mocinho, tem hora que ele irrita, gente, porque ele é bem grosseirão, mas a transformação dele, por mais lenta que seja, acontece, e aí a gente fica todo rendido pelo romance. No final eu dei 4 estrelas, porque como eu disse, achei o ritmo ali no começo um pouco mais lento, mas eu adorei, cumpriu o efeito de ser uma recontagem de A Bela e a Fera muito gostosa e digna de aquecer corações. A terceira leitura do mês foi Ode à Ruína, que é o livro que a gente leu com o Clube Entre Romances em janeiro, e eu amei esse livro, gente. Ele é um romance de época totalmente diferente de tudo que eu já li. Nenhum outro romance que eu li, e eu realmente já li o que? Uns 400 romances de época na minha vida? Se não mais, nada chegou aos pés de Ode à Ruína, que a gente tem a história de uma personagem feminina que trabalha em uma empresa responsável por ocultar escândalos da sociedade londrina. Quem lê romance de época sabe que tem escândalo pra toda hora, você pisca, tem um escândalo. E a mocinha é contratada porque uma debutante fugiu, e antes dela fugir apareceu um homem peladão, ele realmente tá peladão, tá? Amarrado com fitas de cetim vermelhas na cama dessa debutante, entendeu? As roupas dele tudo jogada, e não é qualquer homem, esse homem que apareceu morto. Ele é um grande libertino da sociedade, e tem um perigo ali, entendeu? Se essa história vazar. E aí a mocinha já chega lá, olhando o corpo, tentando pensar em soluções, só que o irmão da menina desaparecida, ele não tá aceitando isso, ele não tá aceitando toda essa situação e vai querer trabalhar junto com a protagonista para que eles desvendem esse mistério, e não só desvendem, como também descubram o paradeiro da irmã mais nova dele. É muito bom. O livro, ele tem aqui, né, 2 personagens super diferentes, porque o mocinho, ele tem uma frota de navio, ele é quase um pirata do mar, então a história dele é muito legal. E a mocinha, gente, ela tem segredos pra contar pro leitor que são incríveis, é uma das personagens femininas mais bem construídas. O único problema desse livro é que ele é tão curto, ele tem 270 páginas, que quando acaba você quer mais desenvolvimento dos personagens secundários, você quer mais desenvolvimento do final, você quer entender melhor as escolhas dos personagens, você quer mais. Então isso é um defeito, você quer mais, ele é tão bom, ele é tão rápido, ele é tão gostoso de ser lido, que chega no final você fala, ah, eu queria mais, podia ter umas 320 páginas que eu ainda tá lendo. Eu dei 4,5 estrelas, foi uma das melhores leituras que eu fiz em janeiro. Depois o que? Veio o surto do romance de época, entendeu? Eu li O Ladrão de Corações e Cavaleiro Americano, da Karina Reid. Tem vídeo falando desses livros aqui no canal, vou deixar nos cards. Se você não leu nada da Karina Reid, você gosta de romance de época, é sua obrigação, tá bom? Eu tô lançando essa. É sua obrigação conhecer a autora. É muito legal porque os romances de época dela se passam na Alemanha. Então vem aqui nos comentários e me fala quando foi que você leu um romance de época que se passava na Alemanha, tá bom? Duvido. Se você não leu Karina Reid, duvido que você tenha lido algo assim. Os livros dela sempre são muito inteligentes, irreverentes, legais de serem lidos, assim, porque eles são instigantes e os personagens são maravilhosos. O casal do segundo livro, que é o do ladrão, meu casal, assim, sério, gente, que casal. Eles já começam o livro casados, mas não tem sentimento nenhum entre eles, então esse sentimento vai surgindo entre a história, o que eu amei. E o casal do segundo livro, ela já é casada, mas quer se divorciar em pleno século XIX. E o mocinho é viúvo há 5 anos, e desde então ele não esteve com mulher nenhuma. Sério. Que sabor, entendeu? Então leiam Karina Reid, eu amo a escrita dela, eu amei esses livros aqui. E só pra falar de notas, já que eu falei de todos os outros, O Ladrão de Corações foi 5 estrelas, delícia. E O Cavaleiro Americano, 4,5 estrelas. Amei.
Depois eu li A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Na realidade, eu escutei esse audiolivro enquanto eu estava na academia e eu amei a escrita. Eu achei muito valioso aqui o que a autora fala sobre realmente os significados por trás do amor. A gente tende a achar que o amor é uma coisa que vem para complementar nós, mas o amor, na verdade, ele nos preenche de forma individual. E o amor tá muito associado à solidão. O fato de você se sentir amado nos seus momentos de solidão é de fato o que a gente precisa encontrar quando o assunto é amor. A gente não encontra o amor em uma coisa, a gente não encontra o amor no outro, em um relacionamento com outro, a gente encontra em nós mesmos. E a gente só vai descobrir se a gente encontrou mesmo esse amor quando a gente se sente amado mesmo na solidão. E isso, gente, abriu a minha mente de um jeito, principalmente nas partes que a autora fala sobre maternidade. Ai, deu uns tapinha na minha cara aqui que eu olho, eu tava assim, tipo, pra quê? Eu falava, pra quê? Não tava precisando. Principalmente nesse lance de maternar e de como a gente coloca as nossas expectativas nos nossos filhos, de como a gente espera que eles sintam o amor, de como eles recebem o amor de acordo com a forma como nós vivenciamos o amor. Então, assim, fez eu repensar várias coisas e principalmente a maneira que eu, como mãe, preciso passar o amor para minha filha, mas entender também que o amor é algo que tem que vir de dentro dela e que ela vai se sentir amada quando ela entender que ela é suficiente. Isso é um entendimento que a criança vai passando ao longo dos anos. E tem um momento de transição ali que a autora mesma fala, né? Que é quando você sai da infância e de repente você entende que o mundo não gira ao seu redor, né? Que o amor dos pais, o amor que a gente sempre recebe de forma gratuita, ele não gira ao nosso redor, ele traz uma frustração muito grande. E aqui já colocou vários alertas em mim como mãe. Enfim, é um livro grandioso, é um livro muito inteligente, é um livro como uma conversa. Parece que a autora tá conversando com a gente. Isso faz com que seja muito gostoso, muito fácil e ao mesmo tempo reflexivo, mas sem ser pedante, tá? Ele é um livro curto também. Então ele cria um diálogo ali, às vezes até superficial, mas que é necessário pra gente entender o que é o amor. O que significa ser amado? O que significa se sentir completamente amado? Também li Para Se Divertir é Só Ligar, que é um conto, um romance contemporâneo ali de 48 páginas, muito gostosinho de ser lido, perfeito para sair da ressaca literária. É sobre férias de verão, uma mocinha e as suas amigas que vão alugar uma casa de veraneio. Em uma das noites ela vai beber muito, elas vão para um bar e na porta do banheiro desse bar ela vai ver um número de telefone com essa frase: para se divertir é só ligar. Ela vai ligar e aí ela começa a conversar com esse desconhecido e é muito, muito legal, super divertido. O único problema é que ele é muito curto. É por isso que eu dei 4 estrelas, mas assim, se fosse um livro, eu leria e com certeza daria 5 estrelas, porque a premissa aqui é muito gostosa e super divertida. Depois voltei no surto do romance de época e li mais uma vez O Amor, da Lisa Kleypas. Fazia muito tempo que eu não lia nada dela, eu tava com muita saudade. Fui ler esse aqui, gente. Que delícia de livro! Esse livro aqui, ele me lembrou um pouco sobre o momento que eu conheci os romances de época, porque ele é um romance de época mais tradicional, ele traz temáticas aqui que pendem um pouco pro politicamente incorreto. E se você tá acostumado a ler romances de época mais antigos, você sabe do que eu tô falando. Que teve uma época, meu amigo, que o romance de época só tinha sequestro, só tinha mocinho correndo atrás de mocinha pra casar com ela, prendendo ela, e mocinha também se vingando. Só tinha coisa assim complexa dentro desse estilo literário. E essa leitura da Lisa me lembrou um pouco dessa onda dos romances de época, mas assim, né, que tem um pezinho ali em decisões que os personagens principais falam, que você fala, eles não fizeram isso aqui não. Por exemplo, aqui nessa história a gente tem 2 irmãs e meio que a trama vai ser paralela entre as duas, né? Então a gente vai ver 2 casais se formando. Mas o casal central, que rouba a cena de fato, é um casal que ela é uma lady, então ela é filha de um homem com título e ele é cavalariço na propriedade. Então eles vão crescendo juntos e as pessoas ao redor não veem problema nenhum. Até o momento em que realmente eles chegam numa idade ali, né? E a amizade entre eles muda e eles começam a se apaixonar. Ele não quer dar voz a esse sentimento, ele entende que o lugar dele não é ali, né? Ele se vê dessa forma, então meu lugar não é com uma mulher que é nobre, mas ela ama muito ele. E aí eles vão engatar um romance até o momento em que vão falar desse romance pro pai dela e obviamente que vai dar ruim e os dois vão se separar. E aí eles se reencontram anos
Anos depois, o cara é simplesmente um dos caras mais ricos, entendeu? Porque ele trabalhou um monte, virou sócio de uma empresa de navegação e agora ele voltou pra se vingar. E a vingança dele, ele quer seduzir ela e depois falar pra ela, tipo assim, umas coisas lá que ela falou pra ele antes e agora ele quer voltar. Enfim, ele quer vingança. Só que ela percebe que ele quer vingança e ela entra no jogo dele só pra... Gente, sério, esses dois aqui... Eu tô falando esse sinopse pra vocês e eu consigo imaginar a cara de vocês falando: que isso, Paulo? O que tá acontecendo? Mas juro, o mocinho, ele dá muita raiva por causa dessa coisa da vingança. Mas como a mocinha lê ele de uma forma muito fácil e ela tem uma história muito bacana pra contar, a gente não consegue parar de ler. É muito emocionante, é muito vívido, é muito real, é muito intenso. Não é um livro perfeito, não são personagens perfeitas, é realmente intenso, sabe? Eu adorei. Eu adorei. Eu dei 4 estrelas, mas eu só dei 4 estrelas porque no final eu achei que uma das irmãs faltou a finalização dela. Era pra ser uma história, né, com 2 casais se apaixonando, mas no final uma das irmãs ficou muito de lado. A história de amor de uma delas ficou muito abandonada e isso me incomodou um pouco. Mas assim, que sabor de livro, que sabor. Depois desse, eu li a duologia Clube de Apostas Cravens, que é composta por Até Que Eu Conheci Você, que eu dei 5 estrelas, que eu sei que não é um livro que todo mundo vai amar, porque ele também pende pra isso do politicamente incorreto, que é muito comum nos livros da Lisa, mas eu amei as construções emocionais desse livro aqui. Ele é um livro montanha-russa, ele não é um livro perfeito, os personagens não são perfeitos, mas eu amei porque a dor deles, eu sentia a dor deles, e essa mocinha amarra o mocinho na cama, entendeu? Meio que pra se vingar dele, então eu amei. E aí o segundo, que é Sonhando Com Você, eu dei 4 estrelas, mas também é muito bom. A mocinha é escritora desse livro e eu adorei ela, o desenvolvimento dela eu achei muito bacana. Apesar de eu querer às vezes pegar um mocinho e bater a cabeça dele numa parede. Tem vídeo falando dessa duologia aqui no canal, então vou deixar nos cards. Logo em seguida eu li O Herói que Faltava, que é um romance de época que tem 3 contos de várias autoras super conhecidas, e eu li esse livro porque o primeiro conto é da Lisa Kleypas e eu realmente entrei numa onda de querer ler tudo dessa autora. E gente, que delícia! Os contos são muito rapidinhos, muito gostosos de serem lidos. Os casais meio que já tem uma história entre eles, então você não tem aquela sensação de que os contos são muito rápidos, de que os amores são muito instantâneos. É realmente sobre eles tentando resolver alguma coisa que tá ali atrapalhando o desenvolvimento e a alegria deles. Tem um toque de mães casamenteiras aqui nessas histórias, o que eu gostei bastante também. E traz esses personagens masculinos que são meio que ignorados pela sociedade, ou que são meio mal entendidos, e que quando se apaixonam mudam completamente. E eu adoro isso nos romances de época. Dei 4 estrelas, gostei demais, foi uma leitura que eu fiz muito rapidinho. Depois disso, eu li Cortesão por uma Noite, também de quem? Da Lisa Kleypas. Vocês estão vendo, né? Eu entrei realmente na onda de só ler Lisa Kleypas. Eu gostei muito da premissa desse livro, mas eu fiquei com muita raiva do mocinho. O mocinho, gente, raiva que eu tive dele. E tá vendo, é realmente os livros da Lisa trazem mocinho que deixa a gente com raiva. Eles não são perfeitos, mas esse aqui, eu fiquei com muita raiva. Eu não consegui perdoar ele por algumas coisas até o final do livro. E tudo bem, isso acontece. Aqui a gente tem uma história de uma mulher que vai sofrer uma tentativa de assassinato. O nosso protagonista, que é um agente policial, vai salvá-la porque ele a conhece. Ela é uma cortesã, a cortesã mais famosa da Inglaterra. E é uma cortesã que o quê? Anos atrás, entendeu? Meio que fez uma coisa com ele que ele não gostou. Então ele tá com orgulho ferido. Já entendeu esse ponto, né? Orgulho ferido, homem, orgulho ferido. Aí ele vai salvar ela e quando ele leva ela pra casa dele pra salvar ela, ele descobre que ela tá com amnésia. E aí ele, olha só o que o bendito vai fazer. Ele vai enganar ela. Ele vai falar, agora que ela tá com amnésia, eu vou enganar ela e vou fingir que a gente tinha um relacionamento antes. Olha, bem normal, né? Super normal, gente. Super gostoso, sabe? Eu até gravei um vídeo pra minha outra rede falando que, às vezes, os romances de época, os romances dark, eu acho que o romance de época é meio que o irmão mais velho do romance dark, gente. Por quê? Entendeu? A mulher tá com amnésia, ele vai fingir que eles tinham um relacionamento pra enganar ela por causa do orgulho dele. Eu quis matar esse mocinho. Mas, se a gente excluir o mocinho da equação, a minha raiva que eu tive dele, a história é muito legal, porque tem um segredo por trás dessa menina aqui, essa mulher com amnésia, tem uma coisa familiar, tem uma grande revelação, e aí a gente fica, uau, a parte do mistério, a parte da mocinha é muito legal. Mas eu não consegui gostar do romance, eu não consegui perdoar o mocinho, eu senti muita raiva dele, entendeu? E aí, no final, dei 3,5 estrelas. Mas assim, podia ser 3 estrelas, porque o mocinho realmente sentiu muita raiva dele, muita raiva. E, gente, tem um livro que eu acabei de ver que eu não anotei aqui.
e que eu já estava esquecendo de falar pra vocês dele, que é o Manual da Mulher Exausta, que foi um livro que eu amei. Eu indiquei pra vocês em um dos primeiros vídeos desse ano aqui no canal. E ele é um livro, gente, de não ficção que fala sobre ser mulher no momento atual. E a forma como a autora escreve, ela é uma autora que tem podcast, ela tem redes sociais ativas, então ela tem uma forma de conversar muito atual com o público feminino. E essa mesma voz que ela usa nas redes sociais, ela usa no livro. Então, assim, é super gostoso de ler, parece que você tá num bate-papo. Ele realmente fala sobre os dilemas de ser mulher na atualidade. E eu tenho falado muito sobre isso, né, com vocês aqui nos vídeos. Gente, é difícil ser mulher, cara, não é muito fácil não. Porque parece que nunca é suficiente, parece que nada do que você faz é suficiente, parece que ser uma boa mãe, né, decidir ficar com o seu filho em casa e não trabalhar fora não é suficiente. Deixar seu filho na escola o dia inteiro e trabalhar fora não é suficiente. Fazer almoço ou não fazer almoço ou planejar as refeições da sua casa não é suficiente. Enfim, eu dei alguns exemplos bem banais aqui, mas existem milhares de outros. A mulher ter uma pós-graduação em Harvard, ainda assim não é suficiente, cara. Você pode ser a mais competente, a mais incrível, não é suficiente. A sociedade colocou na nossa cabeça que nós não somos suficientes. E aí a gente entra em um estado de exaustão mental, exaustão física gigantesco, porque parece que nada que a gente faz é suficiente para alcançar aqueles objetivos ridículos que a sociedade colocou na nossa mente, que a gente cresceu ouvindo, que a gente cresceu sugando, que a gente cresceu, enfim, lidando com isso. Então é um livro muito potente, muito gostoso, ele é superficial em alguns aspectos, porque é como se fosse uma conversa. Ele é um livro muito legal pra... Eu acho que esse ano muita gente tá tendo o clube do livro, tá se reunindo com amigos pra ler, pra discutir livros. Eu acho que esse livro aqui é muito legal pra você ler com as suas amigas, pra vocês sentarem no café e lerem um dos capítulos juntas, pra vocês falarem sobre essas temáticas, porque às vezes a gente sente essa exaustão, a gente sente essa pressão, mas não fala sobre isso umas com as outras. A gente se sente meio... Parece que é só a gente que tá sentindo isso. E aí você lê um livro como esse, você fala, cara, eu não tô sofrendo com isso sozinha. Então a gente precisa falar sobre esses assuntos. Então esse livro é perfeito pra isso. Eu acho que é um livro muito legal pra ler em 2024, você mulher que tá aí me assistindo, porque ele vai te abrir a mente pra várias coisas, não só pra sua rotina, mas também pra nossa sociedade, como sermos mais empáticas umas com as outras e como também transformarmos as nossas rotinas com pequenas decisões, sabe? Com quem a gente segue na internet, com quem a gente usa de modelo, com quem a gente deixa nos influenciar, com onde a gente compra roupa, que livro a gente lê, que conteúdo a gente consome, que tudo, gente. São pequenas decisões que podem transformar a nossa vida de milhares de formas. Então, leiam esse livro, eu tenho certeza que ele vai ser muito potente pra vocês, como foi pra mim. Eu dei 5 estrelinhas pra essa leitura. E é isso! Agora sim, temos aqui todas as minhas leituras, então foram 13 leituras em janeiro. Achei que eu arrasei, achei que eu li muita coisa boa. E vocês? O que vocês leram em janeiro? Quero saber o melhor livro que vocês leram, então deixa aqui nos comentários. Comentou? Então tá. Muito obrigada por deixar seu comentário, por sempre estar aqui assistindo os vídeos. Um super beijo especial pros apoiadores do Catarse. Obrigada por apoiarem o meu trabalho e por estarem comigo aqui nesse 2024. E pra todo mundo que tá assistindo, a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Ó, até mais. Tchau. What I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn.